bom dia a você de casa que nos acompanha, principalmente Vitória da Conquista e toda a região aí sudoeste do estado. Aliás, Vitória da Conquista que enfrentou mais uma madrugada aí, bem fria mesmo, uma semana gelada em Vitória da Conquista. Inclusive temperaturas aí chegando a 11 graus durante a madrugada, uma sensação térmica de 10 graus, viu? E claro, para levantar hoje cedinho Vitória da Conquista bem difícil. Aliás, até o sol hoje mesmo, até o dia para amanhecer um pouquinho mais tarde, dessa importante cidade do sudoeste baiano. E obrigada pela companhia. Vamos até às 7h30 da manhã com muita informação para você. E falando em dia bem preguiçosinho, Vitória da Conquista, a gente começa o programa de hoje com essas imagens ao vivo do céu na cidade, viu? Neste momento, inclusive, 13 graus na cidade de Vitória da Conquista. Você percebe realmente aí que o clima mostrando que é uma semana realmente gelada mesmo. Eu já disse agora há pouco que o dia só amanheceu mesmo em Vitória da Conquista às 6h04, 6h05 da manhã. E a previsão hoje que esse sol, né, gente, querendo aparecer forçadamente, possa se pôr aí por volta das 5h20 da tarde. Lembrando que a máxima prevista para hoje é de 26 graus, a mínima de 11, alternando bastante com relação a essa temperatura, o que faz com que muita gente já comece a buscar os agasalhos. Aliás, ontem o comércio funcionando com o horário um pouquinho mais tarde, muita gente está buscando aí agasalhos, né, e roupas aí tradicionais mesmo do inverno aí na cidade de Vitória da Conquista. E falando nisso, gente, em Vitória da Conquista a gente já começa com a informação, é que na noite de ontem, a Guarda Municipal de Vitória da Conquista foi acionada. A situação, averiguar a denúncia de abuso sexual de crianças dentro de um carro, inclusive, que estava estacionado na Praça Norberto Aurich, no bairro Patagônia. As pessoas perceberam ali a situação bem diferente, acabaram acionando naquele momento ali a Guarda Municipal e, de acordo com o comandante da Guarda, 3 guarnições se deslocaram até o local e constataram a situação. No local, então, foi confirmada a presença de 5 crianças dentro deste carro. Só para vocês terem uma ideia, a criança mais velha, gente, tinha apenas 13 anos de idade. 13. Estamos falando de 5 crianças em um veículo, inclusive, com uma pessoa, com um homem que estava realmente aí como condutor deste veículo, mas parado com esse veículo, e essas 5 crianças dentro do carro. O Conselho Tutelar, inclusive, foi acionado, esteve no local, esse suspeito foi conduzido até o DISEP e apresentado aí para o delegado de plantão para que pudesse prestar esclarecimentos. Com relação às crianças, elas foram encaminhadas para os pais, devem passar também pelo complexo de escuta protegida da cidade. Em Vitória da Conquista, né, se tem esse avanço quando se trata em crianças, quando se fala em crianças vítimas de abuso ou em situação relacionada à questão de abuso, elas são ouvidas em uma sala reservada, inclusive, e com certeza vão trazer mais detalhes do que estariam fazendo naquele veículo à noite. Vitória da Conquista, inclusive, já à noite, quando a Guarda Municipal foi acionada, 5 delas. E você percebe que, infelizmente, a mais velha, inclusive, 13 anos de idade. A gente não pode ainda precisar o que é que pode realmente ter acontecido com essas crianças, o que levou realmente essa pessoa a ter contato com essas crianças, se existia aquela situação do benefício, né, de oferecer algo, né, em troca até do sexo. A gente não pode aqui trazer informações detalhadas, até porque o suspeito não foi ouvido, mas o depoimento dessas crianças em uma sala de escuta reservada será de extrema importância, mas infelizmente, independente desta situação que chama a atenção, porque se há algo bem diferente, que é que um homem estaria fazendo com 5 crianças dentro de um veículo, ainda o fato de que, infelizmente, a cada dia divulgamos mais a questão de abuso e de exploração sexual, principalmente para muitas crianças da periferia, e vivem em situação de vulnerabilidade, onde acabam sendo aí alvo fácil realmente para essas pessoas, né, com esses desejos que a gente não consegue compreender, de encontrar numa criança um objeto sexual. É algo revoltante e nojento, né, que a gente tem que conviver praticamente todos os dias. E só lembrando que é claro que será importante a escuta, né, por parte dessas crianças para saber o que estariam fazendo naquele veículo. E principalmente da responsabilidade desses pais. Onde estariam, o que estariam fazendo no momento, à noite inclusive, em Vitória da Conquista, dentro desse carro, 5 crianças. 5, a mais velha 13 anos de idade, que não responde pelos seus atos. E é claro que agora tudo isso será investigado aí na cidade de Vitória da Conquista. E por aqui a informação não para, viu? Aliás, falando em fiozinho, que eu disse logo agora há pouco na abertura do programa, a gente não pode se esquecer das campanhas de vacinação, gente, que inclusive
contra a influenza e o sarampo foram prorrogadas mesmo pelo Ministério da Saúde até o próximo dia 24. Em Vitória da Conquista, inclusive, a orientação é que as pessoas que fazem parte do público-alvo compareçam aos postos de saúde o quanto antes. E a Érica de Sá é quem traz mais informações para a gente. Bom dia para você, Érica. Bom dia, Silmara. Muito bom dia para você de casa que está acompanhando o Balanço Geral Manhã. Exatamente, Silmara. As campanhas de vacinação contra a influenza e contra o sarampo foram prorrogadas em Vitória da Conquista até o próximo dia 24. Exatamente. O motivo foi a baixa cobertura vacinal no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Silmara, a vacinação do sarampo nas crianças alcançou apenas aí 33,7% deste público. Já nos idosos, 58% dos idosos foram imunizados contra a influenza, 53% das crianças e 62,5% dos trabalhadores da saúde. A meta estabelecida é de alcançar 90% dos grupos alvos da campanha. A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista reforça que essas pessoas devem procurar as unidades de saúde para tomarem a vacina, tendo em mãos, não pode esquecer, o documento de identidade e a caderneta de vacina. Com relação ao sarampo, Silmara, todas as unidades de saúde vão estar vacinando de 8 ao meio-dia e das 14 às 16h30. As crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores de saúde ativos com até 59 anos de idade, de forma indiscriminada, mesmo que a caderneta de vacinação esteja em dia. Então, é necessário comparecer a qualquer unidade de saúde do município com esses documentos em mão e deixar o esquema vacinal todo completo. As crianças podem ser vacinadas, inclusive, Silmara, contra o sarampo e contra a influenza de forma simultânea, pois não é necessário aguardar nenhum intervalo entre as duas vacinas. Eu retorno com você. Obrigada, viu, Érica, pelas informações. E o que chama a atenção é que nós estamos falando em cobertura vacinal. Primeiro, com relação ao sarampo, que não haveria nem a necessidade mais de estar alertando os pais com relação à necessidade de vacinar os seus filhos. No ano passado, nós tivemos muitos casos de sarampo registrados no estado, inclusive. Conquista e outros municípios também a suspeita de casos de sarampo sendo registrados. E o que chama atenção é com relação à influenza. Quem não se recorda que no ano passado, em todo o estado, tivemos mortes, gente, por conta, infelizmente, da influenza. H1N1, H3N2 e uma correria às unidades de saúde para que pudessem buscar essa imunização contra a influenza, sendo que já teria até mesmo passado o prazo para que as pessoas buscassem essa imunização. E neste ano, assim como no ano passado, mais uma vez, Ministério da Saúde prorrogando esse período da vacinação. Agora, até o dia 24 de junho. Por que prorrogar com relação à vacinação? Porque não tem uma busca com relação à vacinação contra a influenza e até mesmo contra o sarampo. E só lembrando que estamos falando de crianças. Quando falamos em crianças, quem são os responsáveis por essas crianças? Seus pais são responsáveis. Então deveria se buscar, através do Ministério da Saúde, já medidas que começassem a punir os pais irresponsáveis, porque uma criança até 5 anos de idade não tem a menor possibilidade de pegar sua carteira vacinal e buscar a unidade de saúde para buscar mesmo essa questão da imunização. Você percebe que tanto com relação ao sarampo, como com relação, infelizmente, à influenza, a gente tem baixa procura. E o que chama a atenção, e a gente precisa sempre alertar, é que, por vezes, esses mesmos pais que acabam não buscando a vacinação para os seus filhos, têm o mesmo compromisso e acabam levando os seus animais de estimação para a campanha da vacinação. E aí, não que não tivesse que ter essa responsabilidade com seus animais de estimação. Mas se você não consegue ter responsabilidade somente com o animal de estimação e com o seu filho, principalmente mamãe, hein? Você pare, coloque essa criança no mundo e você não tem a possibilidade, a responsabilidade de levar para imunizar. Estamos num período sazonal, gente, onde as gripes, nesse momento, infelizmente, acabam acontecendo com mais frequência, principalmente as crianças. É só buscar as unidades de saúde, é só buscar com relação aos hospitais infantis, e você percebe a quantidade de crianças necessitando mesmo de atendimento por conta de crises aí, devido à questão mesmo respiratória, a questão das gripes e da influenza. E aí o que é que acontece? Baixa procura, principalmente por parte das crianças que não têm responsabilidade sobre elas e que ficam a depender dos seus pais. Não há nada que impeça um papai e uma mamãe buscar uma unidade de saúde para levar o seu filho para poder vacinar. O único impasse que tem mesmo é a questão da irresponsabilidade. E deveriam ser punidos por isso. Essa é a grande realidade. Olha, já mudando aqui de assunto, hein, gente? A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
informou que, em razão do aumento no óleo diesel e de insumos do transporte coletivo, foi preciso atualizar valores dos contratos com as empresas Viação Rosa e Atlântico, né? São as duas empresas que operam o transporte coletivo na cidade de Vitória da Conquista. Por causa disso, houve também a necessidade de atualizar esse desconto tarifário estabelecido no sistema de transporte coletivo urbano, isso desde setembro do ano passado. O preço promocional da passagem passa agora para R$ 2,50 para aqueles pagamentos realizados com o cartão Bem Simples e o cartão Bem Vale Transporte, e de R$ 3,00 para o pagamento em dinheiro. Não podemos nos esquecer, inclusive, que esse aumento já vale a partir de quinta-feira, dia 9 de junho. Com relação à Vitória da Conquista, gente, o pagamento, inclusive, aliás, o valor da passagem, R$ 3,80. No ano passado, a prefeita conseguiu uma redução com relação a este valor, chegando aí a pagar, na verdade, R$ 2,00, né, para quem tem esse cartão e R$ 2,50 para quem fosse pagar em dinheiro. Mas ali em setembro já houve essa necessidade de ter esse reajuste que já estava programado para agora o mês de junho. O mês de junho. Sabemos que Conquista, essas duas empresas que operam transporte coletivo na cidade, são empresas com contrato com o município, porque até o momento não houve a licitação para a contratação das empresas que irão operar o transporte coletivo na cidade. Estamos falando em mais de 90 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo diariamente em Vitória da Conquista, não é isso? Temos 147 ônibus, 47 linhas inclusive, e ainda com relação à Vitória da Conquista, algumas medidas foram tomadas pelo município para tentar fazer com que as reclamações da população fossem diminuídas. E sem esquecer que estamos falando de uma passagem, claro, que em nenhum aumento traz felicidade para o trabalhador brasileiro. Afinal de contas, estamos falando de 90 mil pessoas que vão ter que gastar um pouco mais para poder pegar esse transporte coletivo. Mas continua tendo aí a passagem, inclusive, mais barata, né, do estado, a cidade de Vitória da Conquista. Eu digo em termos de população. São mais de 300 mil pessoas. E a população, como sempre, está aguardando aí melhorias com relação ao transporte coletivo, mas já fica atento que a partir de quinta-feira tem aumento aí, reajuste mesmo, com relação ao valor do transporte. E já mudando de assunto agora, vamos falar diretamente para as grávidas. É que especialistas apontam que a realização do pré-natal é imprescindível, gente, para diminuir casos de mortalidade materna, que é quando a mulher perde a vida durante a gestação ou no período pós-parto. E em Vitória da Conquista, os casos têm sido monitorados pela Câmara Técnica de Investigação de Óbito Fetal Infantil e Materno. Veja só a reportagem. A relação mãe e feto deve ser acompanhada por um pré-natal para que o nascimento do bebê ocorra sem problemas. Durante o mês de maio, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, destacou a importância de evitar a morte de gestantes durante várias ações da campanha Maio Materno. A mortalidade materna pode ocorrer durante a própria gravidez, na fase puérpera ou até 40 dias após o parto ou aborto. Em 2021, Vitória da Conquista não registrou esse tipo de morte. O obstetra Renivaldo Lapa acredita que a mortalidade materna também é um problema de saúde pública. Maternidade, gravidez é uma fase de vida que é para ser celebrada, é uma fase de vida de descoberta e não de tristezas. E quando a gente pensa como mortalidade materna como um problema de saúde pública, daí sim a gente tem que estar sempre pensando e tem que estar com toda a atenção, não só dos serviços médicos, mas também da população em geral e também dos poderes públicos. Desde 2017, 14 causas de mortalidade materna foram detectadas em Vitória da Conquista, entre elas a hipertensão e outros fatores que podem ser evitados. As causas mais comuns de mortalidade materna e do bebê estão relacionadas com causas que nós chamamos de modificáveis, como a hipertensão, diabetes, as hemorragias pós-partos, e nós temos aí o tabagismo que está relacionado também, mas são causas multifatoriais. Estão envolvidas também questões sociais, educacionais, políticas, que precisam ser pensadas, precisam ser discutidas. A questão educacional, a falta de informação também é um fator agravante. As questões de logística, como por exemplo, a gestante, ela mora longe da unidade de saúde ou ela mora longe da instituição onde o parto deverá ser executado. Um serviço que tenha qualidade no atendimento, profissionais capacitados e que possa prever com antecipação o problema e agir no momento certo.
Vitória da Conquista possui uma Câmara Técnica de Investigação de Óbito Fetal, Infantil e Materno, que recebe os dados de gestantes ou puérperas que perderam a vida. A gente recebe dos serviços de saúde a mortalidade, as informações da mortalidade. E nós vamos investigar se aquela causa de mortalidade ela é uma causa materna mesmo. O que é causa materna? De mortalidade materna são aquelas que acontecem durante o período, durante a gravidez, durante o período puerperal e até 40 dias depois do parto também, ou do aborto. E são situações que foram adquiridas durante a gravidez ou que já tinham antes de engravidar, mas que se agravou durante a gravidez. Então a Câmara, ela pega esses casos de mortalidade, estuda, define se foi mortalidade materna ou não, e uma vez que foi detectado como mortalidade materna, a gente vai traçar metas, estratégias para impedir ou evitar que aquela causa se repita em outras mulheres. Então, a Câmara ela tem essa função primordial. Uma vez que a gente detecta que a causa daquela mortalidade materna está relacionada de fato por conta da gestação, a gente vai elencar situações que poderiam ser executadas tanto pelo serviço de saúde, pela unidade de saúde, pelo hospital, como por políticas públicas também, para que isso não volte a acontecer com outras mulheres. Pois é, gente, por mais que tenha a dificuldade de conseguir ter acesso a esses exames, é necessário acompanhamento, viu? Olha, eu vou agora para um rápido intervalo, mas no retorno vamos falar sobre o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti em Tapetinga, viu? Vou conversar com o supervisor-geral de campo justamente para falar sobre essa conscientização da população. Sai daí não, daqui a pouco eu retorno com você com o Balanço Geral amanhã.
De volta com você, Balanço Geral amanhã, manhã gostosa de terça-feira, 7 de junho, viu? Esqueci até de falar, realmente, na abertura do programa. E no sudoeste baiano, manhã gelada para muita gente. Vamos mudar de assunto agora e falar com relação à cidade de Guanambi. É que a prefeitura de Guanambi retirou novamente, tá virando piada, hein? A obrigatoriedade da utilização de máscaras em ambientes fechados. O decreto manteve, sim, a obrigatoriedade do uso das máscaras em unidades de saúde, nas clínicas, na UPA, nas farmácias e também nos hospitais. Também continua obrigatório o uso de máscaras nos terminais do aeroporto e rodoviária, em instituições de ensino público e privado e para pessoas que estão com sintomas gripais ou respiratórios, ou aquelas que tiveram contato com pacientes que contraíram a Covid-19 recentemente. Já aquela obrigatoriedade de apresentação da comprovação de vacinação contra a Covid-19, gente, continua obrigatória no município, viu? Para ter acesso a locais fechados ou mesmo para usar o serviço de transporte e acessar as unidades prisionais ou policiais. Lembrando que na semana passada houve essa determinação em Guanambi da obrigatoriedade do uso de máscaras, o que acabou causando polêmica, e o município explicou que era por conta do aumento, né, que estávamos tendo ali na cidade de Guanambi com relação ao número de casos de Covid. É um aumento que já é sentido também no estado, inclusive, porque já percebemos uma procura maior, né, por exames que detectam ou não a Covid. Sabemos que pode se tornar assim uma realidade. Afinal de contas, estamos também em período do inverno, se aproximando do inverno, período sazonal, onde, infelizmente, influenza e até a Covid, que também é um vírus, continua tendo essa tendência mesmo a circular. Agora, sem sombra de dúvidas, que a cobertura vacinal nesse momento de extrema importância, que faz com que esse aumento dos casos aconteça, mas que não tenhamos aí um sistema de saúde congestionado, como a gente acompanhou em momentos anteriores, o que fez aí com que tivéssemos tantas restrições. Então, lá em Guanambi, foi retirada essa obrigatoriedade, inclusive do uso de máscaras em ambientes fechados. Com relação à Conquista, inclusive, retornou essa obrigatoriedade com relação à Câmara de Vereadores, viu? Já existe essa obrigatoriedade agora para poder, tanto para quem trabalha na Câmara, como também as pessoas que visitam o plenário, vão ter que fazer uso mesmo da máscara, não é isso? Durante esse período agora em ambiente fechado. Em Guanambi, tirada a obrigatoriedade de espaço aberto, mas em ambientes fechados continua sendo obrigatório, principalmente com relação aos espaços, quando se fala na questão da saúde. Hospital, UPA, até aeroporto também. Se prepare e não esquece daquela cadernetinha que se tornou cada vez mais obrigatória. E agora já mudando de assunto e falando de outra situação que dá dor de cabeça para muita gente. E no sudoeste do baiano não é diferente. Vamos falar sobre Aedes aegypti, gente. E agora eu converso aí por videochamada com o supervisor-geral de campo de Tapetinga, o Daniel Sampaio. Vamos falar sobre esse trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti, porque infelizmente os casos de arboviroses aumentaram também na cidade. Bom dia, Daniel. Obrigada por aceitar o nosso convite aí logo cedinho, viu? Olá, bom dia a todos. É um prazer imenso participar do seu programa e manter a população informada com relação, né, à proliferação do Aedes aegypti e também de algumas arboviroses que também circulam no nosso município. Pois é, e é um período diferente, né, Daniel? A gente nem poderia estar falando em arboviroses, porque estamos falando de uma época bem próxima mesmo ao inverno, e é bem comum na questão do período mesmo de verão, mas esse ano a gente percebe que muitas cidades com esse índice de infestação muito alto quando se trata de arboviroses, de Aedes aegypti. Qual é o índice de infestação na cidade de Tapetinga? É um momento, assim, a gente vê que nessa época do ano está sendo atípico, né? Geralmente essa época do ano a curva está descendo com relação à infestação. Nosso índice de infestação hoje ele está em 1,81 e significa um risco médio acima, né, para controle do mosquito. Mesmo assim que acaba preocupando, né, porque a Organização Mundial da Saúde preconiza 1%, o que já faz com que vocês estejam em alerta. Mas eu quero saber, Daniel, com relação a esses bairros, quais são aqueles que têm essa situação aí mais preocupante no momento? Veja, nós temos aqui, são 12 localidades cadastradas no sistema, e dessas 12 temos 3 bairros que estão bem acima da média preconizada pelo Ministério da Saúde, que são os bairros Vila Riachão, que é um bairro que está com 3,90 de infestação, o bairro Vila Isabel também se encontra com 3,47 de infestação, e o bairro Nova Itapetinga, que está com 2,24 de índice de infestação. São índices muito altos para o nosso município.
E quando a gente fala desses bairros com índice muito alto, inclusive, sabemos que algumas medidas elas precisam ser adotadas, Daniel. E alguns municípios vêm adotando a questão do uso mesmo aí dos carros fumacê. Também tem acontecido aí na cidade de Itapetinga esse trabalho, né, de combate mesmo ao Aedes aegypti, utilizando esse UBV que a gente costuma citar, né, mas que é uma medida eficaz quando se trata das arboviroses? Sim, sim, sim. Além do serviço que a gente faz diariamente, que é a eliminação de focos, né, e o monitoramento dessas áreas mais focadas, existe também a utilização do fumacê costal, e se caso venha intensificar o maior número de índices, é solicitado também o UEV acoplado a veículo. Como é que tem sido esse trabalho com relação a essas comunidades onde se apresenta hoje o índice, né, de infestação predial? O trabalho de conscientização também nessas comunidades tem sido intensificado, Daniel? Sim, sim, sim. É feito esse monitoramento pelo mapa geográfico da cidade e essas áreas mais focadas, o trabalho é bem mais intensificado nessas regiões, com trabalhos educativos em empresas, escolas e trabalhos de campo mesmo, intensificado nas áreas mais focadas, para poder controlar e diminuir esses índices. E na cidade de Itapetinga, inclusive, já sofreu, né, em anos anteriores, infelizmente, por conta da situação de arbovirose, algo que é uma realidade, infelizmente mesmo, em todo o estado. Mas fala pra gente com relação aos casos. Vocês têm esses dados de casos de dengue, de chikungunya, de zika vírus? Já tem esses dados contabilizados neste momento no município? Na semana 21, nós temos 5 casos notificados de chikungunya e 1 caso de dengue e nenhum caso de zika vírus. Houve uma redução significativa, haja visto que no início do ano tivemos 184 casos em apenas uma semana de trabalho. Aí, com a intensificação desses trabalhos, com a utilização do carro fumacê e o fumacê costal, conseguimos reduzir esses índices. E também aquela mobilização com relação à população, né? Que 84% dessas infestação é encontrada dentro das residências. Então, a gente faz o trabalho de mobilização e de educação da própria população. E vocês têm contado, então, pelo que a gente está percebendo, né, com a parceria por parte da população, porque é necessário que a população entenda que a questão das arboviroses, dengue, zika e chikungunya ultrapassa a questão dos poderes públicos, né? Na verdade, a parte da população em absorver as informações é de extrema importância para que a gente consiga reduzir os índices, principalmente os casos, porque é bom lembrar, gente, dengue mata, a chikungunya deixa sequelas terríveis. Isso. O controle do vetor, ele é um elo importante, ele não funciona só com a gente, com o poder público, ele funciona com o poder público e também com a população, em massa, porque é através dela que conseguimos fazer esse controle. Eu já disse que eu falei mais cedo, que 84% do foco está dentro da residência do morador. E o agente, quando está dentro dessa residência, ele tem um período para retornar naquela residência, que é de 2 meses. Então, esse processo de manutenção do controle do imóvel é do morador também. Você acredita que por conta desse período que a gente teve pandêmico, onde inclusive os sintomas da Covid e da dengue são muito parecidos, houve então, a gente poderia dizer, de subnotificação dos casos e agora eles acontecendo porque as pessoas têm buscado essa sorologia? Sim, concordo plenamente. A gente teve um alto índice no início de novembro, dezembro e janeiro, as fortes chuvas que foram intensas aqui na região, provocando uma série de alagamentos, e proliferou em massa a população de mosquito Aedes aegypti. Isso aí as pessoas estavam se contaminando com a Aedes aegypti, que estava com chikungunya e Covid ao mesmo tempo, dentro da mesma região. Então, deu-se prioridade mais ao Covid e ficou a chikungunya para um pouco de lado. Quando a Covid baixou os índices, começou a aparecer, né, de forma mais intensa as notificações de chikungunya. Que isso para o programa é importante, porque a notificação nos dá um caminho para tomar as ações. Pois é, gente, lembrando que a gente está falando com relação à cidade de Itapetinga, aliás, com um índice bem abaixo, inclusive, do que vem sendo apresentado em outros municípios. O índice de infestação aí na cidade é de 1,80%, né? Isso segundo o Daniel, mas é claro que existe a necessidade mesmo das pessoas terem essa preocupação, porque o próprio Daniel citou que nos bairros esse índice acaba tendo aí números alarmantes e a gente vem chamando a atenção. O número de casos no início do ano era totalmente superior àqueles que estão sendo registrados agora, mas o sinal de alerta continua ligado, viu? E a gente agradece, Daniel, sua participação com certeza aqui no programa, trazendo orientações e chamando a atenção da população que em todo o tempo, até mesmo quando se fala do inverno, há uma necessidade mesmo, né, de ter esse cuidado para evitar essa questão da proliferação do mosquito Aedes aegypti, não é isso?
Sim, sim, é isso mesmo. A gente trabalha intensificamente nessas ações para poder controlar a população do mosquito Aedes aegypti. De antemão, a gente convida, né, não só Itapetinga, mas como toda a região da 14ª DIRES, a combater o mosquito em conjunto, porque sabemos que esse problema ele é social, ele é comunitário. E a participação de toda a comunidade faz toda a diferença. Eu quero agradecer essa participação aqui no programa, viu, Daniel? E mais uma vez aí, obrigado. Cedinho hoje, sabemos que também em Itapetinga a temperatura bem baixa, né? O que faz que dê aquela preguicinha para levantar cedinho, mas lembrando que mesmo se aproximando do inverno, as arboviroses estão aí e existe essa necessidade de continuar tendo os cuidados. Obrigada, viu, Daniel, pela participação. Eu que agradeço a todos vocês e estou aqui à disposição para esclarecer toda a população com relação às arboviroses e principalmente sobre as ações que são tomadas, né? Que são tomadas para combater o mosquito vetor. Desde já à disposição, ok? Obrigada mesmo, Daniel, pela participação, orientando, viu, gente, alertando com relação aos casos mesmo de arboviroses. Eu vou ficando por aqui com o Balanço Geral amanhã. Amanhã, se bom Deus permitir, de volta com mais notícias a partir das 7 da manhã, porque agora chega Camila Moraes com informações do Sul e também do Extremo Sul baiano. Um ótimo dia para você, Camila!